Corinthians vem forte com um jogador que zera o futebol com 23 anos para reforçar o campo ofensivo e as negociações estão em andamento. As autoridades da Argentina avançaram na investigação do acidente envolvendo o meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians. De acordo com o promotor Francisco Cuenca, o exame toxicológico de Nicolas Charaviglio deu positivo para cocaína e maconha. Além disso, a vítima estava com a habilitação vencida desde setembro de 2022. Chegaram a nós algumas informações importantes, como a da agência científica que revelou que as amostras biológicas de Charaviglio detectaram um alto nível de álcool no sangue, 1,56 grama por litro, além de dar positivo para cocaína e maconha, disse Cuenca ao site argentino, em boca de todos HD. Ainda segundo o promotor, Charaviglio estava com habilitação suspensa e, portanto, não poderia estar no controle da motocicleta na noite do acidente. O interesse do Corinthians na contratação de Julián Álvares, um dos grandes nomes do futebol mundial, tem sido uma das notícias mais comentadas no cenário esportivo brasileiro em 2025. Desde a sua saída do River Plate, onde se destacou como uma das principais estrelas da equipe, o atacante argentino tem sido alvo de interesse de diversos clubes europeus e sul-americanos, mas o Corinthians, com seu histórico de ambições e projeções de crescimento no futebol nacional e internacional, surge como um forte candidato à contratação de Álvares. A movimentação por trás dessa possível negociação reflete uma série de fatores que tornam o Corinthians uma opção atraente para o jogador e sua comissão técnica. O clube, que tem se reestruturado nos últimos anos, não apenas em termos financeiros, mas também em seu modelo de jogo, vê em Julián Álvares a possibilidade de elevar sua qualidade técnica e competitiva a um novo patamar, especialmente com a crescente participação em competições internacionais, como a Copa Libertadores. Perfil de Julián Álvares. Julián Álvares é, sem dúvida, um dos jogadores mais promissores da sua geração. Com uma carreira meteórica desde sua ascensão ao time principal do River Plate, Álvares se destacou não apenas pela sua habilidade técnica apurada, mas também pela sua inteligência tática, velocidade, capacidade de finalização e versatilidade no ataque. Com apenas 25 anos, ele já tem uma bagagem impressionante, com títulos tanto nacionais quanto internacionais, além de sua experiência com a seleção argentina, incluindo a conquista da Copa América em 2021 e sua participação na Copa do Mundo de 2022, onde teve um papel importante. Sua habilidade de atuar em várias posições no ataque, seja como centroavante, segundo atacante ou até mesmo nas pontas, torna Álvares um jogador altamente valorizado por treinadores que buscam opções dinâmicas e flexíveis para suas equipes. Seu estilo de jogo, marcado por movimentação inteligente, aproveitamento das jogadas de profundidade e capacidade de se conectar com outros jogadores, faz dele uma peça-chave para qualquer equipe que pretenda conquistar títulos de peso. O interesse do Corinthians. O Corinthians, tradicional clube paulista com uma história recheada de títulos e conquistas no futebol brasileiro, vive um momento de reestruturação tanto no campo quanto fora dele. Após algumas temporadas sem grandes conquistas no cenário nacional e internacional, a diretoria do clube tem se mostrado cada vez mais ativa no mercado de transferências, visando reforçar a equipe para os desafios mais difíceis que se aproximam, especialmente na Copa Libertadores, principal competição continental. A busca por Julián Álvares surge dentro de um contexto de renovação e valorização do elenco do Corinthians. Embora o clube tenha algumas boas opções no ataque, a chegada de um jogador de nível internacional como Álvares poderia ser a chave para alavancar a equipe para um novo ciclo de vitórias e conquistas, especialmente considerando a falta de grandes nomes em algumas posições de ataque no elenco atual. Além disso, o Corinthians tem se mostrado disposto a investir em contratações de alto impacto, especialmente após a implementação de um modelo de gestão mais moderno e a conquista de uma maior estabilidade financeira. O clube também vem aumentando suas receitas com novos contratos de patrocínio, vendas de jogadores e a exploração de novos mercados. Esse panorama positivo no aspecto financeiro possibilita que o Timão possa tentar avançar nas negociações para um jogador de peso como Álvares. A concorrência, no entanto, a contratação de Julián Álvares não será uma tarefa fácil para o Corinthians. O atacante argentino é um dos nomes mais cobiçados no mercado de transferências, especialmente após sua passagem de sucesso pelo Manchester City, clube onde ele tem se destacado desde sua chegada. Além do Corinthians, outros grandes clubes da Europa estão de olho na situação de Álvares, o que torna a disputa ainda mais acirrada. Times como Barcelona, Juventus e alguns outros clubes da Premier League já demonstraram interesse em contratar o atacante, oferecendo propostas tentadoras tanto em termos financeiros quanto de exposição internacional. Isso representa um grande desafio para o Corinthians, que precisaria oferecer a Álvares algo mais do que apenas um bom salário, um projeto sólido e competitivo,
com condições de brigar por títulos importantes, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A situação financeira do Manchester City também é um fator que pode influenciar o futuro de Álvares. Embora o clube inglês tenha um elenco repleto de estrelas, o jogador argentino pode não estar satisfeito com o papel secundário em que se encontra, visto que, apesar de ter mostrado seu valor sempre que entrou em campo, sua titularidade não é garantida. Isso pode abrir brechas para equipes que ofereçam mais visibilidade e protagonismo, o que é um dos atrativos que o Corinthians tem a oferecer. Proposta do Corinthians: o Corinthians tem trabalhado para apresentar uma proposta convincente para o atacante argentino. Além de um bom salário e um plano de carreira vantajoso, o clube paulista pode oferecer a Álvares a chance de ser o grande protagonista do time. Em um cenário onde a equipe busca retornar ao topo do futebol brasileiro e sul-americano, o argentino seria uma peça-chave para alcançar esse objetivo, e a liderança de um jogador de sua qualidade poderia ser o diferencial necessário para conquistar títulos expressivos. O Corinthians, portanto, aposta em uma estratégia que une o apelo de sua torcida apaixonada, a estabilidade financeira do clube e a perspectiva de conquistas internacionais. A possibilidade de jogar ao lado de grandes jogadores e em um time que promete ser competitivo, com um elenco renovado e focado, pode ser uma proposta atraente para Álvares, que busca estabilidade e visibilidade em sua carreira. Além disso, a cidade de São Paulo e a rica história do clube também podem ser fatores importantes a serem considerados por um jogador com a mentalidade vencedora de Álvares. O Corinthians sempre foi reconhecido pela força de sua torcida, e a ideia de poder brilhar em um dos maiores estádios do mundo, a Arena Corinthians, pode ser um atrativo decisivo para o jogador. Impacto no Corinthians e no futebol brasileiro: caso o Corinthians consiga fechar a contratação de Julián Álvares, o impacto será imediato. O atacante não só agregaria imensa qualidade ao time, mas também teria um efeito positivo no futebol brasileiro como um todo. A chegada de um jogador de seu calibre pode atrair mais atenção à competição interna e elevar o nível da Liga Brasileira, além de ser um ponto de destaque nas transmissões de competições internacionais. Ademais, a presença de um atleta com o potencial de Álvares também pode ser um motivador para outros jogadores de nível internacional considerarem o Brasil como uma opção viável em suas carreiras, o que daria uma grande visibilidade ao campeonato nacional e atrairia mais olhares sobre a qualidade do futebol praticado no país. Conclusão: a possibilidade de o Corinthians contratar Julián Álvares é um movimento ousado e ambicioso, que, se concretizado, tem o poder de transformar a equipe em uma das favoritas a conquistar títulos no cenário nacional e internacional. Apesar da grande concorrência, o clube paulista tem tudo para oferecer a Álvares uma proposta sólida e uma oportunidade de protagonismo, o que pode ser decisivo em sua escolha. Para os torcedores do Timão, a chegada do argentino seria uma grande conquista, e o clube se prepararia para viver uma nova era de sucessos e conquistas no futebol brasileiro.